Amém? Salmos capítulo 1, versículo 1 em diante. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Só até aqui. Antes de mais nada, eu queria esclarecer aqui um ponto, né? Sabe que quando o salmista Davi estava escrevendo essa porção aqui das Escrituras, nessa época ainda não haviam os cânticos de Salomão, não havia o livro do profeta Isaías, Jeremias, Abacuque, Jonas, os profetas maiores, os profetas menores. Ainda Jesus Cristo não tinha vindo e os discípulos ainda não tinham escrito os evangelhos, ainda não existiam as cartas de Paulo, ou seja, ainda não existia o Novo Testamento. Na verdade, boa parte do Velho Testamento também não existia. O que se tinha de escritura, o que se tinha da palavra de Deus na época de Davi, eram os 5 livros pentateucos. Então nós tínhamos ali os 5 primeiros livros, que era chamado os livros da lei. Amém? Então quando nos Salmos, ele sempre se refere à palavra de Deus como a lei, né? Aquele que medita na sua lei, de dia e de noite. Ele não está dizendo que nós teríamos que somente meditar nos primeiros 5 livros da Bíblia. Na verdade, tudo que havia de escritura, da palavra de Deus, era somente a lei, né? Então hoje nós temos toda a Bíblia. E para nós que vivemos fora dos portões de Israel, que não somos judeus, para nós que somos gentios, temos toda a palavra de Deus para meditar, para estudar, para buscar, mas eu particularmente acredito que todo cristão nascido de novo, todo aquele que está iniciando a sua caminhada com Deus, especialmente nos primeiros meses, primeiros anos, eu diria que nós, como gentios, amém, começássemos pelo Novo Testamento, estudássemos minuciosamente os evangelhos, que é onde conta e nos ensina tudo a respeito de Jesus Cristo, do seu ministério, da sua morte e ressurreição, amém? E depois nós lemos Atos, o começo da igreja. É muito importante conhecer ali o início da história da igreja. Depois também as cartas, amém? As epístolas e também, né, o Apocalipse. Especialmente os primeiros capítulos, onde ele direciona ali as cartas às igrejas, amém? E nós temos então, assim, como prioridade a leitura, a meditação nesses livros, nessa parte da Bíblia que se refere mais aos tempos de hoje, né, aos nossos tempos, que é o Novo Testamento. Amém? Agora, isso não quer dizer também que nós não tenhamos que estudar a lei, os primeiros 5 capítulos da Bíblia. Isso não quer dizer que nós não venhamos a estudar assim os profetas maiores, profetas menores, amém? Os salmos. Então, mas a princípio vamos dedicar mais tempo estudando assim o Novo Testamento mesmo, amém? Essa é a primeira reflexão que eu coloco. E vamos lá então ao texto. Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Então, feliz o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda
dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Há uma grande diferença entre uma leitura rápida da palavra de Deus e uma meditação na palavra, né? Quando nós damos uma lida corrida, né? Uma lida em um capítulo da Bíblia e fechamos e vamos dormir. E todos os dias fazemos isso. A palavra do Senhor, ela vai trazendo frutos, gerando frutos em nós, simplesmente por causa dessas leituras. Ao lermos um salmo por dia, todos os dias, mas simplesmente ler e fechar e dormir, somente por esse fato, por esse motivo, a palavra do Senhor vai gerando algo em nós, vai trabalhando na nossa vida, amém? E vai produzindo fruto. Isso por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, amém? Então, assim, eu imagino essa situação como se fosse assim, imagina um paciente, uma criança desnutrida, completamente desnutrida, é levada diretamente para a UTI, amém? E ali na UTI é colocada uma sonda naquela criança e os médicos preparam uma alimentação que chamam de alimentação parenteral. E eles começam a alimentar aquela criança gota a gota. Durante todo o dia é colocado algumas porções, né, daquele alimento líquido que vai pingando, pingando, pingando e de gota a gota ele vai alimentando aquela criança, aquele paciente que está desnutrido. Depois de algumas semanas passando por esse procedimento, logo a pessoa sai da UTI, sai daquela situação, daquele quadro, né, de desnutrição e é levado para outro quarto para estar junto com outros pacientes que não estão num quadro, digamos assim, tão crítico, né? E eu comparo essa situação, então, àquela criança que está ali deitada, recebendo aquela alimentação gota a gota. É como se fosse assim, sabe, um salmo por dia, um versículo, um capítulo por dia. Ele leu, fechou a Bíblia, foi dormir. Leu, fechou a Bíblia, foi dormir. Ou leu, levantou, leu um capítulo da Bíblia, saiu trabalhar. Não importa a hora, mas se ele ler um capítulo por dia, eu comparo aquela pessoa que está ali e recebendo, através da alimentação parenteral, nem que seja gota a gota, mas ela vai recebendo a alimentação que pouco a pouco vai tirando esse paciente desse quadro crítico, amém? Então, quando um crente está assim, nesse desespero, nessa secura, desnutrição completa espiritual, e ele começa a ler um salmo ou um versículo qualquer da Bíblia, ou um capítulo qualquer da Bíblia, diariamente ele está sendo alimentado. E então, e o que a Bíblia promove, o que a Bíblia faz, né, na vida dessa pessoa? A Bíblia é vida, a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. Se ela é viva, ela vai produzindo vida, gerando vida naquela pessoa que está ali todo dia se alimentando de um pouquinho da palavra de Deus, uma pequena porção. Ela está ali na UTI, sabe, quase morto, desnutrido, mas gota a gota ela vai sendo alimentada e vai recebendo vida da palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela é remédio para a nossa alma, ela é remédio para o nosso espírito. Então, quando nós estamos nos alimentando dela, nem que seja dessa forma mais superficial, apenas uma leitura, ela já está gerando ali, está trazendo vida, amém? Está como remédio, curando algumas feridas. E a palavra do Senhor também diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, a cada dia uma leitura, você está alimentando a tua fé, né? Passo a passo vai gerando fé dentro do teu coração. Amém?
Então, isso aí vai sendo construído dia após dia. E é o primeiro passo, é aquele passo mais urgente, assim, né, de alguém que realmente está ali no deserto espiritual mesmo, desnutrido, precisando urgentemente da alimentação espiritual. Então, dessa forma, eu diria que é a forma mais simples de se alimentar de Deus. Eu digo isso porque, normalmente, nós não somos aconselhados a ler um capítulo, fechar a Bíblia e dormir. Nós não somos aconselhados a ler e sair para o nosso trabalho. Porque uma simples leitura, ela traz, como eu acabei de dizer, ela traz efeito na nossa vida. Amém? Ela nos alimenta, ela aumenta a nossa fé, ela é vida para nós, para o nosso espírito, e ela amém? E ela é vida para o nosso espírito, e ela é como remédio que nos cura, que cura as nossas feridas. Amém? Ela é o bálsamo que cura. Então nós, simplesmente com uma primeira leitura, nem que seja artificial, nós já estamos sendo alimentados e preparados para crescer espiritualmente. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês. A palavra do Senhor nos incentiva, amém? Ela nos garante que quando nós tirarmos um tempo para meditar na lei do Senhor, meditar nas Escrituras, a Bíblia nos compara a uma árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. O que é meditar, então, na palavra de Deus? Qual é? Eu já disse, há uma diferença muito grande. Há uma diferença entre simplesmente ler e meditar. Amém? Quando nós lemos, sim, nós já somos abençoados. Mas quando nós meditamos, a bênção do Senhor é muito maior na nossa vida. Os resultados na nossa vida são infinitamente maiores. Amém? Então, assim, quando eu começo a meditar na palavra de Deus, o que acontece? Meditar na palavra de Deus é o mesmo que pensar na palavra de Deus. Tirar um tempo para pensar nas coisas de Deus, na sua palavra, meditar nela. Sabe, muitas vezes eu estou caminhando na rua e o Senhor me dá uma palavra, eu começo a meditar. E várias vezes o Senhor me deu a palavra enquanto eu caminhava, enquanto eu estava meditando. Muitas vezes eu sentei para preparar uma palavra, para transmitir, seja numa célula ou numa outra reunião, e às vezes preparava, estava tudo certinho, é isso aí mesmo, mas eu sentia alguma coisa no meu coração dizendo, não é isso ainda. Porque quando a palavra de Deus ela é rema nas nossas vidas, nós sabemos, o Espírito confirma dentro do nosso coração que é aquilo que nós devemos falar. Amém? Então, assim, às vezes eu sento para preparar algo e concluo, faço todas as anotações, coloco ali, guardo, salvo. E, de repente, no outro dia eu estou caminhando, estou fazendo uma limpeza aqui, eu estou fazendo alguma coisa, estou trabalhando, de repente, alguma coisa acontece. De repente, o Senhor começa a falar comigo e eu começo a meditar sobre aquilo, vou meditando, e à medida que eu vou pensando na palavra do Senhor, o Senhor vai me derramando a mensagem, vai trazendo a mensagem completa. E quando acontece isso, é o Senhor dando uma palavra rema, uma palavra que quando for transmitida vai trazer, vai gerar fruto na vida de quem ouvir, porque é a palavra que Deus mandou falar. Amém? Então, assim, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, que é muito mais profundo do que apenas uma leitura superficial, amém? Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, algumas coisas começam a acontecer. Começamos a ter desejo pela leitura. Sabe essas pessoas que têm desejo por leitura, né? Leem livros de um determinado tipo de assunto, então cada um
começa a criar prazer na leitura e desenvolve, né? Alguns leem um tipo de livro, outros leem outro, mas cada um buscando os seus interesses acabam gerando prazer na leitura. Então nós, quando começamos a meditar nas Escrituras, aos poucos começa a gerar prazer na meditação. Aos poucos começa a gerar prazer na leitura da palavra de Deus. E aí é diferente, já não lemos mais com aquela obrigação, com aquela necessidade urgente de se alimentar, porque se não nos alimentarmos da palavra, nós vamos morrer espiritualmente, vamos continuar num deserto, vamos estar ali desnutrido. Não, agora já quando nós temos prazer na leitura, prazer na lei do Senhor, então nós começamos a meditar e desejar ler, desejar todos os dias ler, estudar a palavra de Deus. E aí, aos poucos, nós começamos a perceber que durante a leitura, que durante esse período de meditação, o Senhor vai trazendo revelações, o Senhor vai falando, o Espírito Santo começa a falar conosco e gerar em nós um pouco mais de maturidade a cada dia. Nós começamos a nos envolver com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos fortalecendo. Através do meditar na palavra de Deus, algumas coisas começam a acontecer dentro de nós. Daqui a pouco, nós começamos a perceber que estamos sendo mais pacientes, estamos discernindo algumas coisas no mundo espiritual. Então, os frutos do Espírito começam a aparecer. Nós começamos a meditar na palavra de Deus e continuamos meditando, e aos poucos o desejo da oração também começa a vir. E nós começamos a gastar mais tempo falando com Deus. E quanto mais tempo nós falamos com Ele, mais maturidade Ele vai trazendo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida espiritual. Mais revelação da sua palavra Ele vai trazendo, mas nós vamos aprendendo e sendo adestrados através dos ensinamentos das Escrituras. Nós vamos aprendendo e descobrindo as armas, descobrindo como guerrear espiritualmente, descobrindo como viver a vida cristã, como obedecer ao Senhor, como caminhar, quais os princípios, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos crescendo espiritualmente, os frutos do Espírito Santo começam a ser mais evidentes na nossa vida, passamos a viver uma vida de paz, passamos a ter o gozo do Espírito Santo, a ser pessoas pacientes, longânimas, amém? E algumas coisas, algumas ferramentas espirituais começam a vir. Aos poucos o Espírito Santo vai enchendo a nossa vida. Aos poucos nós vamos transbordando do Espírito Santo. E quando nós começamos a transbordar do Espírito, aí então, aquilo que antes era para mim somente, a busca para mim, para a minha vida, para aplicar somente em mim, eu começo então a olhar para os lados e ver que o meu irmão do lado precisa também, e nós começamos a abençoar, porque nós estamos transbordando para os lados, para frente. E nós começamos a ajudar, começamos a orar pelas pessoas, a interceder, a ter compaixão pelas vidas, compaixão pelas almas perdidas. Começamos a amar a Deus ardentemente. E aí então começa a acontecer aquilo que muitos cantores dizem assim, né, que estamos apaixonados. E quando verdadeiramente nós nos envolvemos com a palavra de Deus, na meditação diária, gera em nós um amor ardente pela palavra de Deus, amém? Nós começamos sim a estar apaixonados por Ele e pela sua obra, começamos a amar a obra de Deus, a desejar falar para as outras pessoas, queremos colocar a mão no arado e fazer alguma coisa, edificar alguma coisa no mundo espiritual, porque o Senhor, quando trabalha na nossa vida e nós começamos a transbordar, nós queremos sim sair para fora das portas da igreja, queremos sair, queremos ajudar, queremos semear a palavra de Deus. Nós somos compungidos a ir, a levar o evangelho, a fazer discípulos. Mas tudo começa lá atrás.
Tudo começa na meditação da palavra de Deus. Amém? Antes ainda, antes de começar a meditar, quando nós estamos lá na UTI, quando nós estamos ali completamente vazios de Deus, nosso coração um deserto, desnutrido da palavra de Deus, nós começamos a ler, e lemos um capítulo, fechamos a Bíblia. Parece que é pouco, mas não é. A palavra é viva e ela vai transformando a nossa vida. E depois, aos poucos, nós deixamos de ler e começamos a meditar. E, junto com a meditação, vem também o examinar das Escrituras. E nós começamos, então, a estudar, desejamos aprender mais. Amém? E vamos buscando na palavra de Deus, vamos nos aprofundando para conhecer as Escrituras e poder transmitir a outras pessoas. Conhecer as Escrituras para viver uma vida cristã sadia no Espírito. Amém? A palavra do Senhor diz que quando nós construímos a nossa casa na areia, a nossa casa espiritual na areia, vem o vento, as enxurradas, a água, e leva, e derruba, desmorona tudo a nossa casa, toda a nossa estrutura, a nossa edificação, porque foi edificado em qualquer outra coisa, menos no fundamento da palavra de Deus. Nós precisamos construir na rocha. Quando alguém começa a cavar, ele vai cavando, ele encontra lodo, terra, encontra barro e vai afundando, encontra um pouco de argila. Daqui a pouco ele encontra pedra, e quando ele encontra pedra, ele lança o fundamento dele ali. Ele começa a construção em cima daquela rocha. Ele tem que cavar, e ele vai encontrar rocha depois de cavar bastante. Não é assim, jogar, sabe, um pouco de tijolo ali em cima da terra e ir construindo de qualquer jeito. Isso significa construir na areia. Mas quando nós construímos na rocha, que é Cristo, baseado na palavra de Deus, na verdadeira palavra de Deus, no evangelho da cruz de Cristo, então aí sim nós estamos construindo e edificando as nossas vidas em algo sólido. E aí sim poderá vir ventos. Sabe quem são esses ventos? Ventos de doutrinas, de heresias, pode vir tudo aí que nós estamos firmados na rocha. Pode vir apostasia, pode vir o engano, pode vir pregadores, falsos profetas, mas nós estaremos firmes, arraigados na rocha, que é Cristo, fundamentados na palavra de Deus. E tudo começa com a meditação, amém? Aquele que medita a sua palavra, dia e noite, será como a árvore plantada junto às correntes de água. Nós, como ramos, precisamos estar ser enxertados na videira verdadeira, amém? Na videira verdadeira que é Jesus. Nós, sem Jesus, somos como um raminho jogado ali ao chão, que vai secando e vai morrendo. Para que haja vida, para que possamos receber o alimento, a seiva, que nos nutre, que faz com que as nossas folhagens fiquem verde, que faz com que venhamos a dar fruto, nós precisamos estar ligados, como um ramo ligado, enxertado na videira. E assim nós daremos frutos, amém? Não podemos nos desligar da palavra de Deus, não podemos abandonar, nos afastar da palavra de Deus e ficar ouvindo todo tipo de conselhos, quando a palavra de Deus saia do conselho dos ímpios, saia do caminho dos pecadores, saia do meio deles, vai buscar conselho na palavra de Deus, vai meditar na palavra de Deus que é viva e eficaz, que é poderosa em Deus para destruir fortaleza, para edificar a tua vida, amém? Então, nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, junto às correntes de águas. Então nós somos alimentados pela água da palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo, pela vida do Espírito em nós. E aí então daremos o fruto na estação própria. Seremos pessoas frutíferas. Isso não quer dizer só ganhar almas para Jesus, né? Seremos pessoas pacientes, amorosas, bondosas, pessoas cheias de fé, fervorosas,
pessoas que transmitem a palavra de Deus, que andam em retidão. Assim nós viveremos na verdade, em justiça, amém? Transmitindo a palavra de Deus, fazendo discípulo entre as nações. E a palavra também nos diz que seremos como a árvore que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E também diz, e tudo quanto fizer prosperará. Quando nós dizemos, tudo quanto fizer prosperará, eu sei que podemos aplicar sim para todas as coisas que realizamos e que é segundo a vontade de Deus, amém? Então assim, eu no meu trabalho, eu vou ser abençoado, eu vou ser próspero, amém? Eu vou ser próspero em toda a edificação que eu começar, desde que isso seja da vontade de Deus, porque também a palavra diz que muitas vezes nós pedimos a Deus coisas e pedimos errado, pedimos para o nosso próprio deleite. E tudo que nós pedimos a Deus, precisamos pedir segundo a sua vontade. Amém? Nem todas as coisas que desejamos é da vontade de Deus para a nossa vida. Isso nós podemos falar em outro momento. Mas quando nós estamos edificando algo, fazendo algo que é da vontade do Senhor, que tem um propósito, que vai abençoar não somente as nossas vidas, a nossa família, mas vai abençoar a outras pessoas também, então o Senhor diz que nós prosperaremos nessa edificação. Tudo o que fizermos, o Senhor fará prosperar. Amém? Então, esse é o grande segredo para ter uma vida próspera em Deus, uma vida espiritual e financeiramente próspera em Deus. E eu não estou dizendo de nos tornarmos ricos, eu não estou dizendo de termos 2, 3 apartamentos, casa na praia, iate e chácara. Eu estou dizendo que nós seremos prósperos. E muitas vezes ser próspero é viver uma vida simples e não faltar nada. É ter para a nossa família e também ter para abençoar a igreja, para abençoar o ministério, para abençoar outras vidas. Amém? Isso é ser próspero. Essa mensagem a respeito da prosperidade é uma palavra que nós podemos trazer em outro momento, mas de uma forma assim mais equilibrada, né? Falar de prosperidade segundo a Bíblia é diferente de que falar de prosperidade segundo os conceitos que estão sendo pregados aí fora. Amém? Então que nós possamos voltar à palavra de Deus, voltar a ler a palavra, meditar na palavra, ter prazer na palavra do Senhor, que é a única que vai nos salvar, é a única que vai nos alimentar, nos tirar da situação de sequidão e de desnutrição espiritual. Amém? E para finalizar, eu gostaria de citar João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a palavra de Deus nos convida a examinar, estudar, meditar na palavra de Deus, porque é dela que receberemos, é através dela que receberemos a salvação. Amém? A salvação. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Então, a nossa vida cristã é completamente baseada na palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus. E nós temos que, como nascidos de novo, ou como cristãos que já têm caminhado com Deus há algum tempo, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos ser conduzidos ali na UTI, sabe? Colocar aquela alimentação parenteral, gota a gota. Vamos nos alimentando da palavra, depois vamos meditando nela, vamos examinando, para que o Senhor venha gerar prazer na leitura, para que o Senhor venha gerar esse amor, essa comunhão com o Espírito, e possamos crescer e amadurecer espiritualmente através da palavra do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.